Olá pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como criar uma lista suspensa em uma célula, no qual eu tenho, por exemplo, uma categoria e depois na outra célula você vai ter uma subcategoria, onde também terá uma lista suspensa, só que essa lista suspensa será carregada com base na opção que você escolher em categoria. Isso, gente, é bastante útil para que você possa evitar uma incoerência nos dados conforme você está criando, ok? Aqui eu sou o Gago, do canal Gago do Excel. A ideia é trazer para vocês conteúdos semanais que vão agregar valor para vocês no dia a dia com o trabalho com Excel, ok? Então vamos lá então. Então, gente, aqui, por exemplo, eu tenho uma lista, certo? Vou colocar numa célula. Nessas 3 células, eu vou colocar uma lista suspensa, né? Com base na lista de validação de dados, para que possa trazer uma lista de categorias, que está nessa planilha de categorias, que será essas células que estão aqui em verde. E aqui nessa parte também na subcategoria, o que vai fazer? Conforme eu selecionar um item na categoria aqui, por exemplo, se fosse moradia, ela vai trazer para mim a lista das subcategorias de moradia. Então esse é o objetivo. Então vamos fazer essa dinâmica aí para a gente trabalhar com isso, ok? Então vamos lá então. Primeiro passo, gente, que fazer, eu vou selecionar os intervalos das células onde eu vou inserir pelo menos a categoria. Venho aqui na guia dados. Venho aqui na opção, na seção ferramenta de dados, clico validação de dados. Vai abrir a janela para mim de validação de dados. Na aba configurações, permitir valor, eu vou selecionar um item chamado lista. Escolhi ele aqui agora. Aqui eu tenho o campo, que liberou para mim, um campo chamado fonte. Essa fonte, gente, eu vou inserir uma referência de célula onde contém as minhas categorias. Então é só clicar aqui agora em categorias, entrando no cursor aqui e selecionar essas células que estão na categoria, ok? Então clico em OK, beleza. Ela já vai criar para mim, ó, as listas de categorias que tem. Agora eu posso selecionar alimentação e assim por diante. Então beleza. Agora, gente, o que vem agora para mim? Vem uma subcategoria. Como que eu vou criar uma função, né? Uma lista com base nessa daqui, ó. Eu tenho que verificar, é moradia? Eu tenho que vir aqui e ele fala assim, ó, é moradia, então eu quero carregar essa lista aqui, ó, certo? Então, para isso, gente, eu preciso utilizar o quê? Eu preciso de uma referência que ela vai se alterar. Por exemplo, quando for receita, a referência seria de A2 a A7. Quando for moradia, seria de B2 a B9. Quando for alimentação, seria de C2 a C6. Para isso, gente, o que eu vou fazer? Eu posso fazer o seguinte, eu tenho uma função no Excel, que ela é uma função de referência, e ela fala o que para mim? Ela traz para mim, transforma um intervalo, né? Como fazer uma conversão em referências dinâmicas, que a gente fala, é muito legal. E ela se chama indireto. Então, o que ela faz para mim? A função indireto, eu posso dar um intervalo para ela, como por exemplo, se eu pegar esse intervalo aqui, ó, de A2 a A7, se eu vier aqui, ó, no caso, vou ter que fazer aqui embaixo, ó, igual indireto e digitar, ó, de A2 a A7. Estou vendo que é uma expressão de texto. E o que ela faz para mim? Ela converte isso em intervalo real. Só que por meio de forma, tá, gente? Esse intervalo, na realidade, ele não existe. Ele simplesmente ele é traduzido para mim. Aí ele faz a função de despejo, mas eu posso utilizar ele dentro de uma outra função. Então eu posso usar a função indireto, só que o problema meu é o seguinte, onde que está referenciando isso aqui para mim? Ó? Esse endereço aqui de A2 a A7, se eu olhar bem, quando eu seleciono o controle aqui, por exemplo, receitas, eu não tenho nada que indique para mim que isso aqui é A2 a A7. Aí que está o pulo do gato. O que eu vou fazer? Em vez de pegar esse intervalo aqui, ó, eu vou fazer uma outra maneira de trabalhar. Em vez de pegar isso aqui, eu vou dar um nome para esse intervalo. E esse intervalo vai se chamar receitas. Ó. Então, colocando receitas aqui, ó, o que ele faz para mim agora? Ó? Olha que interessante. Se eu pegar agora, no lugar desse nome aqui, colocar receitas como texto, ó, e ele continua trazendo para mim. Então, o que eu fiz agora? Ao eu dar um nome para esse intervalo, o que ele faz para mim? Tá vendo? Receitas aqui, ó. Aonde que eu sei que tem nomes? Eu clico aqui em fórmula, ó, e ponho aqui nomes definidos, gerenciador de nomes, ele mostra para mim, olha, você tem um intervalo, quais são os valores que estão para mim e qual referência que está dentro dela aqui, e qual o escopo dela. Então, isso aqui, gente, vai me ajudar bastante a solução que nós estamos criando. Então, o que eu vou fazer agora? Vou criar um nome para cada uma dessas colunas, certo? Cada uma dessas
categorias. Então, em vez de fazer isso agora somente de uma vez, ó, deixa eu só apagar isso daqui, tá, gente? Eu vou fazer o quê? Pego o restante das minhas células, ó, teclo F5, uso a opção, botão especial, escolho a opção constantes e clico em OK. Ao fazer isso, gente, você viu que ele selecionou para mim todo esse intervalo? Então, do mesmo jeito que eu fiz o nome para esse daqui, só que agora eu vou fazer tudo de uma única vez. Ao clicar agora na guia, na aba Fórmulas, eu clico no botão Nomes e clico na opção Criar a partir da seleção. Ok, gente? Então, vamos lá então de novo. Ó. Nomes, certo? Fórmulas, nomes, criar a partir da seleção. Nisso, ele fala para o seguinte, com base em que eu vou criar esses nomes? Você fala com base na linha superior. Por quê? A linha superior que está o nome que eu quero dar para minha das categorias. Então, eu clico em OK. Beleza. Vou lá de novo em Fórmulas, pego o nome, gerenciador de nomes, veja que ele criou para mim. Uma coisa que eu quero destacar, gente, olha bem para você ver. Os nomes que são compostos, tá vendo? Eu tenho um nome que é composto aqui, no caso, outras despesas. Ele carregou o quê? Com um hífen. Então, por quê? Porque eu nunca posso dar um nome composto para um intervalo de célula ou qualquer nome que seja. Beleza? Então, fechou. Então, uma vez que eu fiz isso, gente, o que eu faço agora? Lembra daquela função que eu estava falando, da função indireta? Ó? Vou fazer aqui agora. Ó. Então, se eu pego aqui agora, ó, igual indireto, certo? Clicando aqui agora nessa célula, o que ele vai fazer? Eu vou pegar o texto da receita que está naquela célula e ele acaba trazendo para a minha lista. Ó. Se eu escolher um outro nome, ó, moradia, ele traz para mim as subcategorias de moradia. E agora, o que eu vou fazer? Eu quero dar uma olhada agora na relação da outras despesas. Isso aqui ele me deu um erro de referência. Por que ele deu um erro de referência? Porque ele simplesmente não reconhece esse nome composto. Porque eu não tenho um nome, esse nome não existe no intervalo nomeado para mim lá. Por quê? Na hora que eu fiz esse processo, ele substituiu o espaço por underline. Ok? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Ó? Vou fazer uma outra função que se chama substituir. Então, vamos lá. Igual, substituir. Que texto que eu vou estar querendo substituir? É o texto que está na A2. Certo? Beleza. Vou abrir o assistente aqui para a gente poder entender melhor. Então, na função substituir, o texto que está na A2, ele está pegando. Texto antigo, gente. Eu vou colocar, entre aspas, tá, gente? Um espaço. E depois o novo texto eu vou substituir o espaço por underline. Legal, gente. Isso aqui feito, olha para você ver o que está acontecendo já. Ó. Ele colocou para mim, tirou o espaço do meu texto original e colocou o espaço aqui sem modificar o original, né? Dando para mim um novo resultado. E é isso aqui que eu precisava. Então o que eu faço agora? Essa função substituir, ó, vou copiar ela daqui, sem o sinal de igual, dou um Ctrl C, um ESC e vou colocar aqui no lugar do A2. Ó. Trovê. Legal, gente. Olha só para você ver que interessante. Dou Enter. Posso apagar essa de baixo para ele poder despejar. E aqui ele despejou para mim. Os recursos estão funcionando. Todas as categorias. Então, o que eu faço agora? Pego esse indireto com essa informação aqui. Copio toda a fórmula. Ctrl C. E aí eu venho aqui na subcategoria. Em todas as células. Vou na guia dados. Validação de dados, faço o mesmo processo que eu fiz com o outro, só que agora, lista, eu não seleciono o intervalo, eu dou a fórmula que está trazendo uma referência dinâmica para mim. E clico em OK. Então agora, como é receitas, ele está falando para mim que é categorias de receita. Como é a de moradia, agora ele está carregando para mim toda de moradia. Isso aqui não preciso mais dela, posso apagar. Ok, gente? Então, essa foi a nossa aula ensinando vocês a como que a gente seleciona, faz uma lista suspensa, tipo assim, a gente chama de modo cascata, e aí você pode fazer esse trabalho no seu dia a dia, aí, caso tiver necessidade, ok? Então, gente, se você não está inscrito no canal, clica aí, se inscreve, curte aí, escreva no comentário o que você quiser, se você tiver uma sugestão de conteúdo para a gente criar aí, ok? Então, até o próximo vídeo.